Bom dia! Aqui estou novamente para compartilhar com cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas que estão do outro lado dessa tela, ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Peço a Deus que o seu coração esteja aberto, pronto para receber a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero tratar de um assunto aqui que diz respeito ao fortalecimento espiritual, ou seja, a palavra de Deus declara lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: mas o que se ajunta, ou seja, aquele que se une com o Senhor Deus, se torna no mesmo espírito com Ele. Ou seja, para você se fortalecer no Senhor, tornar uma pessoa forte espiritualmente, ou seja, ter a sua fé fortalecida, você precisa se unir ao Senhor. Ou seja, aqueles que se unem ao Senhor, aqueles que se juntam com o Senhor, tornam-se no mesmo espírito com Ele. Ou seja, assim como Deus é invencível, assim como Deus é grande, Deus é forte, e Deus venceu e vence todas as batalhas, eu e você, ou seja, qualquer pessoa que estiver unido com Deus, no mesmo espírito, ou seja, falando a mesma língua, ou seja, declarando a palavra do Senhor. Quando você declara a palavra de Deus, você se une a Deus, você fala a mesma língua de Deus, você tem o mesmo poder, você tem a mesma determinação. Isso eu quero te mostrar para você na palavra de Deus. A importância de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do Espírito do Senhor, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 10, onde declara assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Note que é necessário nós nos fortalecermos na força do Senhor e na força do seu poder, ou seja, no poder de Deus. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Note que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. A palavra de Deus, ela é uma armadura, ela é escudo e broquel, ou seja, ela nos protege. Quanto mais nós temos da palavra de Deus, ou seja, quanto mais nós conhecemos, eu costumo dizer o seguinte, que aquele que se une, aquele que acumula o conhecimento da palavra de Deus, ela se torna uma pessoa cheia de poder. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A tua palavra, a tua fala, a sua declaração, unida com a palavra de Deus, ela tem poder. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, revestivos, ou seja, é como se você pegasse uma armadura, uma couraça, ou seja, uma roupa, uma proteção. Então, se revista, ou seja, se encha da palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo, ele é astuto, ele não desiste. Muitas vezes o cristão desiste, mas o diabo, ele não desiste, ele é astuto, ele é sagaz, ele é persistente. Ele só sabe roubar, matar e destruir. Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, a sua luta não é contra a pessoa em si, né? A sua luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, ou seja, os demônios, né? É uma guerra espiritual, né? Nos lugares celestiais, ou seja, contra todo tipo de mal, contra toda a maldade, né? Você não vai lutar contra a pessoa, né? Contra a carne, contra o sangue, mas sim contra aquilo espiritualmente que está usando aquela pessoa para fazer uma maldade, né? Para destruir algo, em nome de Jesus. Então a sua luta não é contra a pessoa, mas sim contra o que age na pessoa ou através da pessoa, em nome de Jesus. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja que é necessário você tomar a armadura de Deus, ou seja, se revestir de proteções, para que possais resistir o dia mal, ou seja, o dia mal ele vem para todo mundo. Então a pessoa que tem a palavra, que ela se reveste de Deus, ou seja, ela se une, o espírito dela com o espírito do Senhor, ou seja, unir o seu espírito com a palavra de Deus. No dia mal você vai resistir, você tem estrutura espiritual para suportar toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Isso é importante, isso é muito importante, entendeu? Então é necessário você se revestir, tomar toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mal. E depois de você fazer isso, ou seja, havendo feito tudo isto, fique firme. Muitas vezes, mesmo você, se você se revestir, mas no momento da aflição, no momento de prova de fogo, no momento de provar a sua fé, se você voltar atrás, se você retroceder, a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, se eu não estiver enganado, né, que aqueles que retrocedem, ou seja, aqueles que voltam atrás, o Senhor não tem prazer neles, né? Então o Senhor não tem prazer naqueles que dão o primeiro passo e no primeiro obstáculo elas retrocedem, ou seja, elas voltam atrás, elas desistem, né? Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Note que, se é para nós estarmos firmes, é porque haverá necessidade de você ter uma postura, um fortalecimento espiritual. E tendo cingido, ou seja, tendo usado, tendo se revestido os vossos lombos com a verdade, que é a palavra de Deus, e vestido a couraça da justiça. Versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho de paz. Note que é necessário você, é como se você, aonde você for pisar, você precisa estar calçado, ou seja, você precisa estar revestido, você precisa ter conhecimento das suas proteções, ou seja, conhecimento da palavra, o que eu vou usar nessa batalha espiritual, neste momento de oração, que tipo de ferramenta eu vou usar, que arma eu vou usar. Eu vou usar a palavra de Deus. Então, calçados o seu pé, né, o evangelho da paz. Ou seja, não importa o que está acontecendo, não importa o que está por vir, não importa a situação, não importa o dia mau, eu estou revestido, ou seja, eu estou calçado com o evangelho da paz, ou seja, eu não perco a minha paz. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé.
Essa é a parte mais importante, né? O escudo da fé, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, através da sua fé. A fé ela tem que ser um escudo para você. É a sua proteção. Tudo é mediante a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda você não vê, mas você pela fé, ou seja, você chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, é você orar, pedir algo para Deus, determinar sobre algo. Ou seja, vou dar um exemplo simples. Eu faço uma oração pedindo a cura para o Senhor, ou seja, determinando a minha cura, ou a cura de uma outra pessoa. E em seguida, pela fé, eu já agradeço a Deus pela bênção recebida, determinando o meu corpo curado, em nome de Jesus, ou seja, eu já estou agradecendo antecipadamente, ou seja, eu estou trazendo à existência pela fé as coisas que ainda não são, mas como já fossem. Ou seja, a fé é você enxergar aquilo que ainda os olhos não viram, mas no mundo espiritual ele já está concretizado, ele já está materializado. Isso é fé. É chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Isso é fé. Em nome de Jesus. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, ou seja, destruir, eliminar todas as setas, ou seja, todos os dardos, todas as flechas inflamados do maligno. Ou seja, toda palavra de derrota, toda palavra de destruição, praga rogada, maldições, são setas lançadas pelo maligno. Então você tem esse poder, através da palavra de Deus, de destruir, de paralisar, de quebrar todo esse mal, em nome de Jesus. Então quando você está revestido do poder de Deus, ou seja, quando você se une ao Espírito do Senhor, você se torna no mesmo Espírito com Deus, ou seja, quando eu uno a minha palavra com as palavras do Senhor, é como se o próprio Deus estivesse declarando. Quando eu uno a minha fé, ou seja, a minha palavra com a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. E o maligno, ou seja, o diabo, seja qual for, tem que obedecer. O mal tem que ir embora. A doença tem que ir embora. Entendeu? Em nome de Jesus. Vamos lá para o versículo 17. Esse é o mais importante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essa é a arma que você precisa para vencer. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este para mim é o versículo principal. Vou repetir novamente. Tomai, ou seja, pegue para você o capacete da salvação, né? É aquilo que vai te proteger, que vai manter a sua cabeça, sua mente protegida, para que nada de mal venha influenciar e você venha perder essa comunhão, né? O capacete da salvação, aquilo que vai te proteger. E a espada do Espírito, essa é a arma que eu e você precisamos para vencer qualquer batalha espiritual, que é a palavra de Deus. Então essa é a arma que você usa. Então nós não vamos lutar contra a pessoa, contra a carne, contra o sangue. Você vai lutar no mundo espiritual, usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, aonde será destruído todas as setas, todos os dardos do maligno, ou seja, toda a arquitetura, todo projeto maligno para destruir a sua vida,
destruir os teus projetos, destruir a tua saúde, fazer você fracassar. Use a palavra de Deus. Está escrito aqui no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, ou seja, proteja a sua mente com a palavra de Deus. Não fique ocupando a sua mente, a sua cabeça com aquilo que é negativo, mas sim com aquilo que é positivo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nesta manhã eu quero que você tenha um conhecimento, possa guardar isso no teu coração. Sua luta não é contra a sua família, não é contra aqueles que te odeiam, não é contra aqueles que te perseguem. A sua luta é no mundo espiritual contra as forças malignas que agem na vida dessas pessoas. E para isso você vai ter que usar a palavra, que é a espada do Espírito. Ou seja, una-se o seu espírito com o Espírito de Deus. Ou seja, eu uno o meu espírito, as minhas palavras unidas com a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu declarar, crendo que será realizado, é como se o próprio Deus estivesse declarando. Ou seja, eu e você, unindo a nossa fala, as nossas palavras com a palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse declarando. Você vai falar para o mal, vá embora, e ele tem que ir embora. Você vai falar, seja curado, e essa pessoa tem que ser curada. Ou seja, você vai falar para o maligno, bata em retirada, e ele tem que bater em retirada. Ele obedece, ele sabe, ele conhece que o poder está na palavra de Deus. E aquele que se une com a palavra de Deus se torna no mesmo espírito com Deus, como se fosse o próprio Deus declarando, em nome de Jesus. Isso é espiritual, isso é muito forte, tem muita coisa para tratar aqui, mas eu não posso passar tudo, porque ocuparia muito tempo, abrangeria muito mais assuntos, mas eu acredito que isso é o suficiente, tanto para mim como para você, a palavra tem que ser suficiente. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dizer que o poder de Deus está disponível para todos nós, para mim e para você, desde que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a Deus, ao Espírito Santo, por lhe dar essa palavra, essa mensagem nesta manhã, e espero que você venha também ser fortalecido em nome de Jesus. Declaro você, sua família abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração. Fique com esse louvor e Deus te abençoe e fale muito mais ao seu coração, em nome de Jesus. Deus o abençoe, um bom dia e até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. E cante esta canção, que vitória certa Ele te dará. O choro pode durar uma noite inteira, mas Jesus pode brilhar a luz no amanhecer. Levante tuas mãos e não te esqueça, não te esqueça, que Jesus nunca falhou. Peça com fé, que Ele sempre te ouvirá, pois nunca deixou o justo mendigar. Abra o coração e cante esta canção, que vitória certa Ele te dará. Peça com fé e Ele sempre te ouvirá, pois nunca deixou o justo mendigar. Abra o coração e cante esta canção, que
e vitória certa Ele te dará. Peça com fé e Ele sempre te ouvirá, pois nunca deixou o justo mendigar.